Com 9 anos eu comecei a vender picolé. Eu e meu irmão mais velho. Eu com 9, meu irmão com 11. Para a gente dar uma força para a mãe. Os meninos estavam pequenos. E seu pai, então, ele não Não. dava nada pra família, não? Não, ele é o que eu estou te falando. Como ele tinha a família dele lá na roça, Sim, quando ele voltou de Volta Redonda para cá, ele ficava na roça. sim. Ele praticamente não vinha aqui. Vinha, às vezes, passava, fazia um menino Eita, e entendi. sumia. E Mas ele ficou não dava tudo. apoio. Não, apoio nenhum. Até que lá para os meus 10, 12 anos, ele sumiu de vez. Porque a mãe não queria nem que ele voltasse. Quando nasceu a minha irmã mais nova, a Angélica, Sim. a gente já estava um pouco maior e ele estranhou a mãe um dia lá e a gente rebelou com isso e Entendi. a gente estava morando já no Triângulo. Já tinha saído da vila, já tinha ido para o Triângulo. E aí a gente teve uma infância muito carente, né? A Bárbara estava até me perguntando sobre pobreza, como é que era a nossa casa. A pobreza hoje é muito diferente de antigamente. Antigamente, pobre era pobre mesmo. Mesmo o cara que tinha uma fazenda, o que ele tinha na fazenda? Meus tios, por exemplo, era fazendeiro. O que ele tinha lá? Uns bancos de madeira na sala, uma mesa na cozinha, um fogão de lenha. Você não tinha muita coisa. Geladeira, televisão, conforto nenhum. Nenhum fazendeiro. A gente, nós no caso, o pobre antigamente não tinha nada, né? Tinha lá um lugar para dormir, muitas vezes era um colchão no chão. E quando você tinha um lugar para morar, para ir, que já era uma casa, a gente já estava satisfeito que a gente saiu da intempérie, Sim. né? E a gente passou na Vila Oliveira nessa maneira de viver. A gente não tinha dentro de casa, tinha um fogão de lenha e lugar da gente dormir. O resto da casa, o que a gente pensava? Tinha que comer e dormir. Que era o que a gente... Mas na frente, quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a vender picolé, aí fui crescendo, comecei a vender outras coisas que não fosse só picolé, vendia laranja, que eu pegava lá com meu tio no Uaçu, meu irmão começou a tirar areia, a gente começou a comprar algumas coisas para dentro de casa. A gente já estava lá onde é que mãe mora hoje, ela continua morando no lá. Triângulo. No Triângulo. Sim. Eu Onde já é que fui foi lá o tomar matador? o remédio. O chá. O chá. É. Isso, inclusive quem tem problema de bronquite, se precisar, ela está bem velhinha, com 92 anos, mas o Dona chá Juliana. continua. Dona Juliana continua. Dona Juliana é uma pessoa fantástica. E a nossa religião era onde desse mais ajuda para a mãe. Mãe levava a gente onde é que tinha ajuda. A gente tornou espírita porque quem fixou a ajuda foi o Grupo Fritz. Sim. O Grupo Fritz fixou com ela uma cesta e a gente acabou caminhando para lá, que para mim foi muito bom. Cesta porque básica, você tá falando. A cesta, assim, é a todo cesta mês. básica, todo mês. Sim. Porque os outros, assim, de vez em quando dava a cesta. Lá não, lá fechou. Então, a gente já tinha passado pela igreja católica, pela igreja evangélica, lá no centro, aí nós viramos espírita. Espírita. E que para mim eu adorei, porque depois eu fui estudar a doutrina espírita, e estudei muito, fiz muitos anos palestras da doutrina espírita, então eu estudei muito. Aí eu acabei não estudando só a doutrina espírita, fui estudar, porque para você falar de um assunto, se você fala só do seu ponto de vista, você começa a ficar meio radical e vendo só do seu lado. Então, como eu falava de religião, eu fui estudar os troncos religiosos. Então, eu acabei estudando muito sobre religião. Então, para mim foi muito bom. E acabei sendo um assistido pela casa, que depois acabou sendo um assistente, que eu comecei a ajudar a instituição, que eu ajudo até hoje, e vou ajudar enquanto viver. Ô, Orlando, quando você era criança ali, quando que você pensou assim, eu já tenho que começar a trabalhar para ajudar minha mãe? Como é que foi essa virada? Não, aí de foi chave? espeto de mãe mesmo. Aí, ela reclamando com a gente que ela vendia verdura. E ela querendo que a gente conseguisse mais alguma coisa para ganhar. Aí eu peguei e falei para ela, da gente vender picolé. A princípio ela teve até uma resistência, mas depois ela concordou. E aí a gente começou. O meu insight, assim, se a gente for trazer mais recente, foi quando eu pensei em montar alguma coisa, lá por meus 12, 13 anos, eu já ficava pensando, foi quando minha mãe começou a colocar as minhas irmãs na rua para vender as coisas. Sim. A Angélica e a Isabel, aquilo me incomodava muito. Por que te incomodava? Elas vendiam Porque- verdura. Verdura, banana, ovo, lá no Entendi. Triângulo. Sim, Porque o pessoal mexia com elas e eu não gostava daquilo. os homens. E elas muito novinhas. E eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso de arrumar alguma coisa para fazer, para eu tirar a minha mãe dessa situação,
para ela não precisar de ficar fazendo com as minhas irmãs o que foi feito com a gente. Aí emociona. Entendi. Mas o... Peraí, Não. continuando na sua infância. Aí eu comecei a pensar. Sim. E não sei de onde que eu arrumei que eu tinha. Isso aqui, gente, vai ter muita história ainda. Nós vai ter estamos no muita início história. ainda. Nós estamos lá em 1900 e quanto? Orlando? Eu tô querendo descontrair, uai. 1075, 76. 1975, 76. Isso, mas nós vamos descontraindo. nós vamos Emocionando, descontraindo. É, Que eu queria conseguir alguma coisa até 20 anos. sim. Que eu achava, porque eu sempre fui muito ansioso. Seu remédio você tomou? Pinguei. Na verdade, eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Não é só ansioso, eu estou ansioso, eu estou egoísta, eu estou vaidoso, eu estou cheio das imperfeições dos 7 pecados capitais, que eu não tenho excelência em nenhum deles. É um trabalho constante para tentar melhorar, para ser um ser humano melhor, mas eu tenho todos os defeitos. E cada dia estou tentando ver se consigo e vou sair dessa vida. Com certeza não vou dominar nenhum, mas eu sempre fui muito ansioso. E eu achava que depois de 20 anos eu estava muito velho para conseguir alguma coisa. Eu tinha que conseguir alguma coisa antes de 20 anos. E isso foi uma tormenta para mim, porque eu queria conseguir alguma coisa e estava difícil. Trabalhava numa serralheria. Por um motivo lá, trabalhei na serralheria Lessa. Foi o único emprego que eu tive na minha vida até hoje. Sim. Trabalhei 1 ano e 3 meses. A serralheria lá, essa já era sua. Não, falei mal. Serralheria Lessa foi eu que criei. Eu trabalhei na serralheria Palmeiras Mas você vendeu picolé até quantos anos? até 17, 18. Aí 18 você foi pra serralheria. Não, serralheria, não. 16, 17, 17 para 18 eu estava na serralheria, mas eu continuava vendendo picolé final de semana. Sim. Porque aquele tempo a gente entrava como ajudante, a gente ganhava muito pouco. Não dava nem um salário mínimo. Porque tinha aquele negócio, põe meu filho aí, nem que seja para aprender uma profissão, não precisa ganhar nada. Então a gente ganhava muito pouco. Então eu precisava continuar vendendo picolé, eu estava querendo aprender uma profissão. Aí, quando eu saí eu tentando defender meu patrão na época, que era João 18 e Russo, que eram os dois. Saudoso João 18, João 18, né? Do gente futebol, boa né? demais, É do vivo futebol. ainda? Não, faleceu. Faleceu. Até Ele- pouco tempo estava vivo. Eu tenho até ficou- as fotos com ele lá, se você tivesse falado. É. Foi o único patrão que eu tive, Russo e João 18. E aí, quando eu saí, eu resolvi montar a serralheria. Na verdade, não comecei assim, eu fui fazer biscate. Com o meu fundo de garantia, eu comprei as máquinas, com a ajuda do meu tio, o pai de Júlio Salles. Sim. Na verdade, a ajuda do meu tio foi mais apoio moral, porque eu não tinha ninguém para... E aí comecei a trabalhar de biscateiro, nas casas. Aí fui trabalhar na casa de Miguel. Lá na saída em frente ao Japa Nobre, Sim. tem a marmoaria, logo na frente tem uma casa. Só existia aquela casa e a casa de Zé Carlos Dias na frente. Já passou um brilho. Isso mesmo. Conhece Zé Carlos Dias? Conheço demais, foi dono da imobiliária. O Zé Carlos Dias, pai da esposa do João Lúcio. João Lúcio, Isso isso. Eu fui Pai da trabalhar. Ana Carla. E pai da Ana Carla. A Ana Carla era novinha quando eu fui mexer. Fui mexer na casa do Miguel, levei as máquinas para lá e comecei a trabalhar para Zé Carlos Dias. Eu tenho a mesa que Zé Carlos Dias me deu em 1979. Quando eu comecei meu negócio, Zé Carlos Dias me deu uma mesa. Ela está guardadinha lá na Coferpom, vai para o museu. Na Coferpom. Prepara lá, Babilé. essa Aí, visão da Coferpom. de lá eu conheci Muito trabalho. Sebastião Cunha, que é vivo até hoje, pai de Rita Cunha, de Anísio, que também... A turma da Bartolfil, porque como eu fui mexer com o Miguel, eu fui trabalhar, conhecer o pessoal da Bartolfil. Sim. E já fiz um contato com o Zé Bartolomeu, que foi o cara que me deu o primeiro serviço, lá dentro da Bartolfil. Na verdade, eu esqueci do Zé. Eu fiz um elevador no Armarinho Universo, na época que tinha muito armarinho em Ponte Nova, eu fiz um elevador para subir pedidos. E o Zé Bartolomeu viu esse elevador que eu fiz, lá onde é que eu fiz, ele subia um andar. E lá ele precisava que subisse 4 andares, onde é que era Bartolfil antigamente. Antigamente. Eu fui para lá fazer, lá eu conheci o Miguel, que estava construindo a casa. O Miguel precisava de fazer o serviço dele, eu terminei o elevador lá com os Bartolomeus. Eu tenho uma ligação muito grande com o Zé até hoje, nós somos companheiros. Toda segunda-feira e toda quinta-feira nós dois tomamos uma garrafa de vinho junto.
Inclusive o Carlos Bartolomeu esteve aqui no nosso 3º episódio. Depois que a gente completar 100, Tio Alisson, aí nós vamos convidar ele de novo, né? Voltando, né? É isso aí. São muito meus amigos. Inclusive você foi homenageado lá na Bartolfio lá? Isso, quando Completou os 40 anos. 40 anos, isso aí. Na verdade, eu fiz uma homenagem a eles pela gratidão que eu tenho, pela força que eles me deram no início. Inclusive, aquele prédio que eu moro nele, eu só consegui comprar aquele lote com a ajuda do Zé Bartolomeu. Entendi. Que foi um camarada, assim, aquele camarada que falou comigo, não, tá fechado. Porque depois os herdeiros não queriam que ele fizesse um negócio comigo mais. E ele honrou até o final. Entendi. Aí, eu estava na casa de Miguel, conheci Zé Carlos. Zé Carlos estava começando a construir aquele prédio onde ele tem o escritório hoje. E ali eu comecei a trabalhar. E na Isso Bartolfio... já com a serralheria, Alessa? Não, ainda não tinha aberto. Estava lá na casa de Zé Carlos, Entendi. fiz serviço para Zé Carlos. Depois eu abri a serralheria. Depois da serralheria, aí sim, eu comecei a pegar... Você era prestador de serviço. É, uma espécie de empreitada. Eu era um freelancer. Nós chamávamos de biscateiro na época. Até hoje a gente chama o serralheiro de biscateiro. Hoje a gente fala, deu uma melhoradinha, né? Prestador de serviço. Isso, prestador de serviço. Isso aí. Colaborador de serviço. Eu vou voltar nisso aí. Deixa a Bárbara tá ansiosa para eu falar isso aqui. Tô super bem.